Oi, gente, nós estamos falando quando nós podemos nos achegarmos mais a Deus, ter esse relacionamento com o Pai. Então, nós vemos que isso é importante para nós nos trazer uma rotina, para nós podermos nos sensibilizar a ouvir o coração do Pai. E isso acontece através de um desenvolvimento que vai acontecendo ao longo do tempo, que o Espírito Santo molda o nosso caráter, para nós podermos ter a metanoia no nosso corpo, espírito e mente, para nós podermos cumprir o propósito que foi designado por Deus aqui na Terra. Hoje nós vamos falar sobre a leitura da Palavra de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós ouvimos o Pai falar conosco. Então, isso acontece porque nós não podemos fixar assim numa leitura que acontece ou só no final de semana ou só nos cultos. Nós não podemos ficar presos nisso. Nós temos que ter um relacionamento diário com a palavra do Pai. Nós temos que nos acostumar que ela deve ser a direção, nos guiar, porque em Salmos 19, do 119, desculpa, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O que ele quer dizer com esse versículo? Que a palavra do Pai, ela nos guia, ela que nos fortalece, ela que é a lâmpada, ela vai nos guiar no caminho certos. E luz para os meus caminhos é porque fica claro aonde nós queremos chegar, aonde nós temos que chegar. O propósito fica claro, porque Deus não é um Deus de confusão, é um Deus claro. Ele nunca vai ser um pai que vai nos confundir. Então, por isso que lâmpadas para os meus pés é a palavra de Deus, porque ele nos guia. E luz para os meus caminhos é porque ele vai nos guiar no caminho de clareza. Nós podemos entender que tem pessoas que estão perdidas nos próprios pensamentos e são incapazes de tomar qualquer decisão, não importa se é simples ou não, porque elas não conhecem a palavra do nosso Pai. É isso que diz nesse salmo, que ela é a nossa direção, que ela tira da escuridão as nossas vidas. É aquela palavra que nos guia quando nós vemos que tudo ao nosso redor está na escuridão. Porém, não basta nós lermos a palavra de Deus. Porque se nós lemos da mesma forma que nós lemos qualquer livro, não vai adiantar nada. Nós precisamos entender a palavra, o que está escrito. Logo, quando o Espírito de Deus ele está em nós, ele nos inspira e nos revela o que ele quer. Ele acaba nos vivificando. Nós acabamos entendendo que a Bíblia não diz a respeito de religião, mas sim de fé. E a fé, ela é um dom dado pelo Pai. E ela vem de ouvir a palavra de Deus. Saiba que quando você está estudando a palavra do Pai, você tem ato de um ser humano. Então você tem que ter uma rotina para você conseguir estudar e ler a palavra. Então você precisa criar uma agenda e ajustar o seu dia para você conseguir fazer estudos diários e ler a própria palavra do Pai. Para você conseguir estudar a palavra, você não pode chegar na sua casa, sentar, assistir TV, ou você faz isso de manhã, leia, acorda e já vai para a palavra, ou quando você chegar do trabalho, você não pode ter preguiça e sim sentar, já ler, já buscar. Antes de você fazer qualquer outro compromisso, você tem que ver
o horário mais adequado para você e para você ter esse contato, para você conhecer e buscar mais a palavra de Deus. Uma das coisas importantes também é você poder dormir bem, para você acordar no outro dia mais cedo, para você poder ler a palavra e conseguir ler e estudar. E dormir e recomeçar isso de novo. Outra coisa é uma alimentação, tem que estar correta para você ter um estudo adequado com a palavra. Romanos 7, do 19 ao 20, fala o seguinte: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas sim o pecado que habita em mim. Quando normalmente nós pegamos a Bíblia para ler, logo vem pensamentos para nós nos afastarmos disso, ou o celular toca, ou mensagem chega, ou você pensa nos afazeres, acaba vendo sono, ou você fica entediado lendo a Bíblia, ou você boceja. Não são apenas os demônios que fazem isso, mas sim a falta de rotina que você tem com essa forma de nos achegarmos mais a Deus, que é lendo a palavra. E isso porque sempre quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que pedir para o Espírito Santo, do Pai, vir trazer na nossa mente, abrir a nossa mente para trazer revelação, entendimento. É isso que Paulo ele tinha esse costume de orar para os cristãos de Efésios, para eles terem a revelação da Escritura. Em Efésios 1, 16 ao 17, que diz o seguinte: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Senhor, nosso Deus e Jesus, e o Pai da glória, nos conceda o espírito da sabedoria e nos revele o pleno conhecimento dele. Frequentemente nós vemos pessoas que cansaram de ler a Bíblia. Provavelmente isto aconteceu porque elas não tinham a revelação do Pai para a vida delas. Se nós lemos e nós não entendemos, então nós desistiremos de ler. Ou até pode ser que nós entendemos o que nós estamos lendo, mas nós ficamos desanimados por não caminharmos na direção correta, de fazer isso na prática. Sendo assim, é importante reforçarmos que não faz parte do reino uma conversão que ela não se aprofunda na palavra de Deus, que ela não conhece a palavra de Deus. Então, onde nós devemos vigiar o tempo todo para nós não cairmos. Porque ainda que nós estamos firmes no propósito, mas não me sinto tão próximo do Pai, do Criador. Então isso não significa que ter o relacionamento com o Pai deve ser maçante. Tudo aquilo que nos faz referência ao reino eterno segue uma linha de obediência, de fluidez. Desculpa, gente. Quando nós submetemos a nossa atitude com a ordem divina do nosso Pai, nós somos levados cada vez mais à espontaneidade. A menor das experiências que nós tivermos com a palavra de Deus, isso vai nos tornar mais famintos em cada vez mais conhecer e cada vez mais buscar. Estes momentos nos desejam maior intensidade com a presença do nosso Pai, mais profundo em conhecer e buscar, praticar,
para nós trazermos edificação na nossa vida e no reino do Pai. Em Apocalipse 3:19 diz o seguinte: eu corrijo e disciplino todo aquele que amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas do Pai. Entusiasta, na palavra que vem do grego, significa ter zelo com a palavra de Deus, ter cuidado, ser sincero, colocar o coração em tudo que fizer, estar completamente atento. Logo nós compreendemos que é uma função essencial da palavra em nossas vidas. Ela nos inspira para nós podermos não manter de distância do nosso Pai, porque Ele fala por meio dela. Assim, quando nós lemos a Bíblia, nós compreendemos que buscar mais o Pai é necessário para conhecer, para se aprofundar mais. Para isso nós temos que entender o que Ele está fazendo aqui na Terra. E nós temos que nos disciplinar e entender o que Ele está fazendo aqui na Terra. E está disposto a fazer o que o Pai quer. Porque a palavra ela vai nos saciar. Com o nosso corpo também não é diferente. Por exemplo, tem alimento que nós precisamos dele para suprir as nossas necessidades diárias das tarefas. Amanhã nós vamos continuar a falar sobre isso. E hoje a gente falou sobre a palavra, amanhã nós vamos falar sobre o outro, que é a oração, né? E dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!